Bora lá. Bora ver Linkezinho hablando sobre One Piece. Dragon é uma fraude em One Piece ou não? Não sei. Você que tem que me dizer. LinkedIn. Hoje eu tô aqui pra poder falar de mais uma treta de One Piece, porque, pois é, eu gosto de falar de treta. É verdade, Divertido e dá bastante Treta dinheiro. view. Então, por que não, né? Eu sou o Link e eu tenho um canal de anime, Ele tem. Mas tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que bem, porque hoje eu estou aqui pra poder falar sobre o Dragon, um dos personagens mais interessantes e mais cogitados aí de One Piece. Papo reto. Enfim, vamos dar aquele resumo aí pro pessoal que não sabe, né? Para os que não estão acompanhando o mangá, inclusive, esse vídeo O manga... aqui vai ser entupido de spoilers aí do mangá de One Piece, do arco. Eu sou contra o Dragon porque o Dragon ele claramente é comunista, né? E eu acho que comunista não pode. Atual do mangá, então tomem cuidado aí, beleza? Para aqueles que não se lembram, jovens, One Piece tá atualmente em um arco muito pica, cara. O famoso arco de Egghead, né? Um arco muito pesado, eu diria. O arco do cabeção de ovo. Durante o arco de Egghead, tem Eu tenho um cabeção de ovo. 2, inclusive. bastante coisa acontecendo envolvendo o personagem da Bonnie, e justamente por estar envolvendo o personagem da Bonnie, que é filha do Kuma, finalmente foi introduzido na série aí um flashback, contando pra gente totalmente O Kuma que é muito foda, hein, mano. O Kuma, ele é muito foda, pô. O Kuma é muito foda. Inclusive, se vocês pararem pra pensar, lá em Sabaody, quando o Kuma faz pum, 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 em geral, ele manda a rapaziada pra ilha de aliados dele, pô. Ele manda o Frank pra ilha do Vegapunk. Lembra? Pro antigo laboratório. Manda o Sanji pro Ivankov. Manda a Robin pra um local onde o exército revolucionário ia estar. Ele tava já, ó, botando o pessoal pra poder ouvir a palavrinha. Gênio! a história do personagem do Kuma. História essa que, meu Deus do céu, o bagulho foi introduzido apenas e com a única intenção de mostrar pra gente que o Kuma de One Piece, ele é semelhante a Guts de Berserk. Bingo! Calma, por favor, pelo amor de Deus. Não tem nem comparação, irmão. Comparação burra. O Kuma sofreu muito mais que o Bucha do Guts. A cada 2 coisas legais que acontecem na vida desse garoto aqui, mano, 5 tragédias acontecem junto. A cada capítulo que lança, as pessoas vão ficando com mais depressão. E o Kuma vai subindo mais e mais no top aí dos personagens favoritos das pessoas e tudo mais. Um grande resumo. É porque o Kuma, né, se tu para pra pensar, ele tá recebendo aí um desenvolvimento muito, muito, muito foda, né? O nosso Kuma, pô. E de fato, isso faz com que... É porque o One Piece tem personagens bem trabalhados, isso é verdade. Porém, a realidade dos fatos é que nem todo personagem de One Piece tem um grande aprofundamento, né? Um flashback, etc, etc, etc. E, né, o Oda, ele basicamente, se a gente for parar pra pegar, né, pra poder ver, poucos personagens conseguem chegar nesse patamar, né? O Lau tem um bom desenvolvimento. O Mingo tem um bom desenvolvimento. E agora o Kuma também tá tendo. Tem outros, né? E se a gente parar pra pensar, o Kuma e o Doflamingo foram apresentados na mesma página. E são literalmente os Shichibukai com o melhor desenvolvimento, mano. Gênio. Oda gênio. Oda gênio. Resumo do que tem acontecido aí na história do Kuma é que basicamente a vida dele começou em tragédia, mas é claro que no meio dessa tragédia aí teve alguns pequenos momentinhos felizes, né? E esses foram porque o flashback do Kuma também... Kuma cristão, cara, ele é algo semelhante a isso, porém a parada é a seguinte, hein? O Kuma, lá em Thriller Bark, antes de fazer um na Perona, ele abre a Bíblia, ele lê ela, ele dá uma olhadinha na Bíblia e vê lá. E chega na Perona e faz bum. E ela vai para onde? Na ilha do Mihawk, que também tem uma cruz. Por quê? Inclusive, por que o Kuma salvou a Perona? Por que o Kuma mandou a Perona para aquela ilha? Por quê? Já pra eu pensar nessa porra? O que a Perona tem? Foi só coincidência? Foi só brincadeirinha do Oda pra poder mostrar o poder do Kuma? Não sei, velho. Tô parando pra pensar nessa porra. Tipo
Tipo, eu parei pra pensar nessa porra, tá ligado? Porque se o Oda quisesse se livrar da Perona, ele poderia ter se livrado dela de várias formas. Mas ele fez, pum, nela. Também contou uma história de amor que ele teve com uma personagem chamada de Guine, que é uma menininha que ele conheceu quando ele era pequeno e tal. Os dois eram escravos e eles foram crescendo juntos depois de terem fugido e tudo mais. Porém, pra gente que já conhece One Piece, sabemos a verdade, né? Que o Oda é inimigo do romance. Ele é inimigo da felicidade. Se o Oda tá passando no meio do salão da Shonen Jump e ele vê um cara que tá fazendo mangá de romance, ele espanca o maluco na porrada, assim, na hora, sem nem questionar. Então, esse romance não durou muito tempo. Quando Guine e Kuma cresceram, eles acabaram não se casando por conta de alguns traumas aí do personagem do Kuma e tal, e eles acabaram por entrar pro exército revolucionário, os dois. No entanto, Guine foi sequestrada, ficou desaparecida por 2 anos, onde ela contraiu uma doença mortal, foi forçada a casar com um Tenryubito, etc. E o exército revolucionário nesse meio período não fez nada a respeito. E justamente por conta disso, não apenas no Twitter, mas em geral, a fandom de One Piece começou novamente a discutir coisas a respeito do exército revolucionário, mais especificamente a respeito Se não tiver um Kaio no Meet aí, acabou. do Monkey D. Dragon, o homem mais procurado do mundo, vulgo o cara que lidera o exército revolucionário. Eu acho que se vocês acompanham One Piece, vocês sabem como é que esse tipo de discussão funciona, não é? Não é de hoje, cara, que o Oda já tem esse costume de guardar personagens Eu juro que não entendi esse hate no Dragon. Se eu te contar o motivo do hate no Dragon, você vai achar que é piada. importantes, sabe? Personagens que sejam realmente figurões do mundo de One Piece não tem lá o costume de aparecer muitas vezes dentro da série. A gente sabe que eles estão lá, a gente sabe que eles são importantes e que eles são fortes, mas nós não vemos eles agindo de muitas formas. Isso E você pode ter certeza, meu querido. Se tu falar o motivo certo, o fã vai falar o seguinte: não, tem nada a ver. É que o Luffy e o Garp fariam o mesmo. Não tem nada a ver com isso aí que tu tá falando. Não tem nada a ver. tudo pra poder Porque o Dragon, ele não é leal. Não tem nada a ver. causar um impacto quando eles aparecem e tudo mais. Almirantes da Marinha é praticamente isso daí, a gente vê eles aparecendo muito. Pô, eu vi um cara, teve um cara que ele tweetou pra caralho sobre isso do Dragon. E aí, eu falei que ele tava enviesado. Que ele tava falando uma coisa, só que ele não tava querendo criticar o Dragon. Ele tava usando o Dragon pra poder criticar outra coisa. Mas ele tava usando o Dragon de Bush. E ele jurou pra mim que não tinha nada a ver, e etc. Que fã de One Piece tava vendo que não tinha, vendo coisa onde não tem. Alred, né? Chamou de Alred, etc. Aí depois que a treta passou, ele fez um tweet, né? E mandou a seguinte pill. Uma parada assim. Era bait, caralho. Mas é muito legal irritar esses militantes de apartamento. Porra, desculpa. Se tu manda uma pill dessa, é porque você estava enviesado, porra. Tu tá de sacanagem com a minha cara, irmão? Muito pouco, Tu tá, acha que eu sou maluco? Não precisa responder, não. ou então personagens importantes mesmo, como Garp, por exemplo, ou então o próprio Shanks, que é um Yonkou. Todos esses personagens aí que aparecem pouco, principalmente tipo Garp, Shanks e Dragon, são personagens que Se ele tinha verificado pode ser verdade? Não. A verdade é que a pessoa, ela foi humilhada no Twitter o dia todo, porque ela foi refutada de tudo que é lado. Aí, pra não ficar feio, né? A pessoa, ela chega e fala: era bait, caralho. Eu sei, porque eu faço isso o tempo todo. Eu sempre sou humilhado. acabam virando chacota do público, porque basicamente É literalmente aquele meme do Light sentado e fala: tão rindo de mim, vou falar que é bait. eles não fazem bosta nenhuma o mangá inteiro. Em especial, cara, o Dragon já é um daqueles personagens que não é surpresa pra ninguém, que tem um monte de gente que já acredita e Aí vem um outro cara, manda o seguinte: não, porque os revolucionários, eles matariam qualquer um pela revolução. Os revolucionários não ligam pra nada além da revolução. Os revolucionários são mentirosos. Aí tu fala assim: pô, mano, eu acho que tu tá, talvez, querendo criticar outra coisa. Não necessariamente os revolucionários de One Piece, né? Acho que tu tá com 2 papos aí. Aí o cara: não, que isso, não, nada a ver, pô, nada a ver. Nada a ver, que isso, gente, não. Tu tá viajando, irmão. Aí o cara: não, tu tá viajando, cara. nunca acreditou que ele fosse lá um dos pica, um dos personagens maneiros do Não, eu vi um cara, teve um cara, né, que eu não vou falar quem pra não expor a pessoa, que falou o seguinte: só estão defendendo o Dragon porque o Dragon, ele representa um movimento político que essas pessoas aí, esses militantes defendem. Quero ver defender outros chefes de organização de One Piece. Aí eu parei pra pensar, né, em quais movimentos organizados tem o One Piece.
Uma tripulação pirata não é um movimento organizado, né? Então, pra pensar, além do exército revolucionário, tem outras duas forças no universo de One Piece, que são a Marinha e o governo mundial. O chefe da Marinha é o Akainu, até onde eu lembro. O chefe do governo mundial é o Imu, né? É o Imu. É segredo, mas é o Imu. Então, sim. Eu não vou defender o Imu e o Akainu, pô. Eu não vou. Se for pra defender um dos três, eu vou defender o Dragon, porra. O próprio mangá mostra que o Imu é um filho da puta, mano. Ah, mas o Akainu... Mas o Akainu é um corrupto também. É mostrado isso em Marineford. Tá ligado? Ah, mas o Akainu um dia vai ter a redenção dele. Se tiver a redenção dele, que ótimo. Mas, por enquanto, eu não vou defender o Akainu. Porra. Meu Deus do céu, gente. O Akainu, ele passa pano, porque o governo vai... Mas o Akainu, ele fala que é contra. Mas falar que é contra e apoiar é, porra, a mesma coisa. Do mundo de One Piece. A gente pode pegar só durante o tempo aí onde a história tá se passando, cara. O Morley, que é um soldado importante ali do exército revolucionário, ele já foi capturado e preso. Ele mata qualquer um pela justiça, literalmente. Não quer nem saber. Em algum momento. E ele se soltou sozinho, nem... Soltou sozinho, é verdade. O Morley, que foi preso, e coincidentemente, ele fez um setor escondido em Peldal e fugiu depois. Setor esse que depois foi assumido pelo Ivankov, que criou lá um território secreto em Peldal, onde reunia presos, que com o tempo entraram pro exército revolucionário. Será que... não foi intencional? Nem o Dragon, nem ninguém do exército revolucionário foi lá ajudar ele. Guine, por exemplo, que era uma das comandantes ali de uma das divisões do exército revolucionário, também foi capturada, e parece que o Dragon e os outros descobriram aonde ela tava. Mas mesmo tendo descobrido, não foram salvar ela. Nada aconteceu. Ou então a gente tem aquele momento lá onde o Dragon acabou duvidando do Sabo, por exemplo, achando que ele teria matado o Rei Cobra e tudo mais. Ou então quando a base em Báltico, né? Esse aqui da base é um dos argumentos mais loucos que eu já vi na vida. A base dos revolucionários foi encontrada e eles, ao invés de lutar pra defender a base, fugiram. Gente. É uma base secreta do grupo mais perseguido do mundo. Se a base é encontrada, eles têm que fugir pra outra base. Não é pra ficar ali, porque senão fudeu, porra. É que era a base do exército revolucionário foi invadida, e ao invés do Dragon e o exército revolucionário fazerem alguma coisa, os caras meteram o pé e o Dragon fugiu. Então é óbvio que o cara é bem tirado de chacota pelo pessoal da fandom até agora. Até porque a fandom é burra e só pensa em power scaling, que de fato é mais importante que qualquer coisa. Sabe? Sempre que o Dragon aparece na tela, sempre falam, pô, mano, o maluco é o homem mais procurado do mundo, porque quando encontram ele, ele foge. Sim. Criou-se aí essa pergunta, sabe? Dragon é ou não é uma fraude e tudo mais? Como diria o ditado, né, mano? Não mexa com o público de One Piece, somos meio burros. Literalmente. Como o público de One Piece é meio complicado de lidar, mano, eu acho que vou falar algumas coisinhas aqui a respeito da minha opinião sobre o personagem do Dragon. Sim, que você manda a tua acha opinião. que o Dragon é ou não é uma fraude? Eu, pessoalmente, não tenho certeza do personagem ainda, porque ele não tem feitos. Porém, posso falar uma coisa com toda certeza. Eu acho que a maioria das pessoas que acham que o personagem do Dragon é bucha, é fraude, não é um personagem interessante e tudo mais, é porque as pessoas não acham exatamente que ele é uma fraude. São pessoas que queriam que o Dragon fosse igual o Luffy. Também. O que não faz sentido. Até porque o Luffy é um pirata. Ele tem liberdade pra poder agir da forma que ele quiser. O Dragon não. O Dragon... ele é o exército revolucionário. Ele é a imagem do movimento organizado do exército revolucionário. Se ele morre, se ele é capturado, acabou a revolução que eles querem implantar. E a revolução do Dragon é pra derrubar os Teriubitos. É pra poder acabar com a escravidão, acabar com a injustiça no mundo. Então, se o Dragon morre, ele dá uma bobeira e se fode, é acabar com basicamente todo o sacrifício de várias pessoas que morreram pelo exército revolucionário. Porque o pessoal, quando entra pro exército, eles sabem o destino deles. Eles são procurados no mundo todo, gente. Eles sabem o que espera por eles. Eles estão se sacrificando por um mundo melhor. Essa é a realidade dos fatos. Então, o Dragon, ele não tem o direito de se fuder. Porque se ele se fode, ele acaba com o movimento, ele acaba com a parada, tá ligado? Ele de fato tem que tomar cuidado. E ele de fato é o homem mais procurado do mundo, mano. Ele é a imagem do exército, exatamente. Literalmente, mano. Se ele cai, a moral acaba. A organização acaba. Cada um vai pra um lado. Fudeu. Essa que é a parada. E eu acho que isso é tanto culpa da própria fandom em si, quanto eu também acho que sim, que isso é... O Sabo pode segurar essa barra agora. O Sabo,
ele vai se construindo como um chefe revolucionário. Só que o Sabo, ele tem mais presença pra população. O Dragon, ele organiza o movimento interno, tá ligado? Meio que culpa do Oda também. Eu vou lembrar pra vocês que o Dragon é um D. Foi apresentado dentro da história como sendo um D, um dos caras que tem a determinação forte. Pessoal comparando o Dragon com o Fischer Tiger, pelo amor de Deus, né? Eu falei isso lá no meu react do capítulo, pra quem quiser ver, tem 1 hora de react do capítulo. Não tem lógica, o Fischer Tiger, ele era um libertador. O Fischer Tiger, ele ficou preso lá em Marijoa. Ele provavelmente ele tinha noção de como funcionavam as coisas. Então quando ele foge e volta e resgata escravos e vai embora, ele já tinha uma noção do que ele tinha que fazer. Ele liberta as pessoas. O Fischer Tiger, ele não acaba com a escravidão. Ele cria uma revolta e a partir dessa revolta ele liberta. Ele é um libertador. Ele é imediatista. Isso é bom? Claro, ele salvou vidas. Porém, o que o Dragon quer não é uma revolta. Ele quer uma revolução pra acabar com a escravidão. O Fischer Tiger invadir Marijoa, soltar escravos e ir embora, é bom? Sim, ele ajudou pessoas. Mas isso acaba com o problema? Não. Várias pessoas vão continuar sendo escravizadas. O ciclo não vai acabar. Aquelas pessoas que fugiram vão ser substituídas. O Dragon quer acabar com isso. Ah, mas a Guine, ela foi... abusaram da Guine e o Dragon não fez nada. Gente, vocês já estão sentindo isso pela Guine porque o Oda mostrou uma personagem relevante que foi vítima disso. Porque em One Piece aparecem outros personagens que os Tenryubitos sequestram. Além do mais, isso acontece há séculos em One Piece. É que agora foi mostrado de maneira mais nua e crua. E ainda assim foi sutil em alguns pontos. Mas isso acontece o tempo todo. Salvar a Guine não vai acabar com isso. Manter a revolução vai acabar com o sofrimento de todas as mulheres que são vítimas de Tenryubitos. Ai, mas isso é justificativo pra abandonar a Guine? Não. Eu tenho certeza que se eles pudessem, eles salvariam a Guine. Mas eles não podem pôr em risco toda uma luta que é do exército revolucionário pra poder salvar uma pessoa, tendo risco de acabar com tudo. É uma missão suicida. O Fischer Tiger luta por conta da consequência. O Dragon quer acabar com a causa, é isso? Sim. E o Fischer Tiger morreu. O Fischer Tiger morre, mas ele nota antes de morrer que ele pode mudar o mundo. Através das crianças, da nova geração que vai vir aí. E a Koala, que foi salva por ele, ela entra pra onde? Ela entra pro exército revolucionário. Porque a mudança tem que vir dali. Tá ligado? Essa que é a parada, mano. Essa que é a parada, cara. Ai, mas o Dragon, o exército revolucionário foi lá e salvou o Kuma. O Reverie foi um evento, é um evento que acontece de tempo em tempo, que tem foco do mundo inteiro. Tem basicamente todos os reis que são afiliados do governo mundial. Tem todo mundo ali. Eles foram pra lá pra declarar guerra. Foi um grupo pequeno. E mesmo assim eles falaram, quando viram o Kuma, o Sabo queria salvar o Kuma, o pessoal falou, Sabo, segura um pouco a onda, irmão. Vai dar merda isso aí. E o Sabo foi lá e salvou o Kuma. E o que aconteceu? Lutaram com 2 almirantes. Deram sorte que os Cavaleiros Sagrados não apareceram. O Sabo quase morreu pro Gorosei. A ilha de Lulúzia foi apagada do mapa por causa disso. Podia ter dado uma merda global, cara. Mas não deu. Mas podia ter dado. Sabe? Então, cara, é questão de pensar, gente. Interpretar. E o Fujitora meio que deu uma ajudinha. Tipo, não tem... lógica isso. E não tem como o Dragon ser igual o Garp. Ele ser igual ao Luffy. Não tem. O próprio Garp, porra. Lá em Marineford, ele não salvou o Ace. Ele botou a profissão dele em primeiro lugar. Ah, mas o Garp, ele não enfrenta o Luffy. Ele deixa o Luffy passar. Sim. Mas o Garp diretamente não faz nada. Ele deixa acontecer. E ele só deixa o Luffy bater nele porque ele não aguentou na hora ali. Porque senão ele ia pra cima do Luffy, pô. O Garp colocou o dever dele em primeiro lugar. O Luffy coloca os amigos dele em primeiro lugar. O Dragon, ele bota os ideais dele em primeiro lugar. Cada um tem a sua luta, cada um tem sua guerra. Forte, inabalável, impecável e tudo mais. Mas a gente tem feitos que mostram que os personagens são
totalmente o oposto um do outro, na verdade. A gente pode pegar, por exemplo, quando a Robin foi capturada lá em Enies Lobby. O Luffy, na hora, declarou guerra contra o mundo, contra o governo mundial, contra o que fosse preciso para poder salvar uma companheira dele. Enquanto que a Guinea foi capturada, Morley também foi capturado, Ivankov e vários outros membros do exército revolucionário, mas mesmo assim o Dragon não fez nada. E é claro que muitas pessoas ficaram nervosas, porque tem, tipo, até mesmo aquela famosa cena, sabe? Onde o Kuma se junta ao exército revolucionário e tem aquela frase do Dragon falando pra ele, não vou deixar que você se arrependa disso, você não vai se arrepender. E aí um capítulo depois a pessoa que o Kuma era apaixonado foi sequestrada e ninguém fez nada pra ajudar ela. É tenso, mas tem mais coisas ainda, sabe? Por exemplo, quando a base do Dragon foi invadida e ele fugiu, e a maioria das pessoas obviamente pensaram, pô, se fosse o Luffy ele teria saído na porrada contra o cara, teria quebrado uma... O Luffy não sai na porrada não, gente. O Luffy de Enies Lobby saiu fugido. O Luffy Holy Cake saiu fugido. O Luffy de Egghead vai sair fugido também. O Luffy não é isso aí também não. Que sai a porrada, ele sai fugido pra caralho o Luffy, mano, no mangá. Maluco mesmo. Ou então, quando o Sabo foi acusado, e o Dragon pensou realmente se o Sabo não teria matado o Rei Cobra, enquanto que o Luffy firmemente bateu o pé e falou, não, o Sabo não faria isso. Eu acho que a maioria do público de One Piece, eles têm um pouquinho de problema em entender que Dragon e Luffy, apesar de serem pai e filho, eles são personagens completamente diferentes. E lembra que eu falei pra vocês que eu achava que isso era um pouquinho de culpa do Oda? Eu ainda acho, cara, justamente porque a forma como o Oda apresentou o Dragon era meio que assim. Se vocês forem se lembrar lá do arco de Impel Down e de Marineford, por exemplo, quando o Dragon foi apresentado pra gente pela primeira vez ali com personagens que conheciam ele, como Ivankov, por exemplo. E o Ivankov, ele diz pro Luffy que ele tá esperando uma ordem do exército revolucionário pra poder fugir dali. Ele poderia sair de Impel Down aparentemente a qualquer momento que ele quisesse. Ele tava ali pra poder recrutar mais pessoas pro exército, porra. Não é à toa que quando ele vê o Luffy, sabe, e descobre que o Luffy é filho do Dragon, e o Luffy quer resgatar o irmão dele, que é o Ace, ele fala, pô, se o Luffy é irmão do Dragon, quer dizer, é irmão do Ace, então o Ace também é filho do Dragon. Então, quer dizer que o exército revolucionário vai se movimentar pra fazer alguma coisa. O Dragon não vai deixar o filho dele morrer, então bora geral, eu vou também, bora. Isso indica que o Dragon provavelmente faria algo, se fosse, sei lá, o filho dele mesmo, sabe? Ele não ia deixar a Deus dará, talvez. A gente não sabe, mas mesmo que ele não fizesse, teria sentido dentro da guerra interna dele. Tá ligado? Essa é que é a parada, porra. Exemplo, esses personagens ficavam destacando toda hora como Luffy e Dragon se pareciam. O Ivankov, inclusive, fica várias e várias vezes falando como eles têm o mesmo olhar, eles têm o mesmo estilo, e o Dragon parecia muito esse tipo de personagem meio imprudente também. Apesar dele ser um personagem mais sério, quando o Dragon apareceu no anime pela primeira vez, vocês lembram o que ele fez? Ele casualmente foi lá pro Milde Log... Meu Deus, gente, é mostrado num capítulo que eles estavam em guerra em um país, e durou 3 anos essa guerra. É dito também que não tinham gente suficiente nem pra guerra em um país qualquer. Imagina atacar a maior base do poder do mundo. Exato. Não tinha como naquela época eles invadirem, mano. Não tinha como eles fazerem nada naquela época. E salvou o Luffy por razão nenhuma. Então ele parecia mesmo um daqueles, sabe, homem imprudente, que mesmo sendo líder de uma organização importante, ele foi lá pra poder salvar o Luffy, mesmo que se fosse arriscado. E olha só, o Dragon não foi naquela ilha, em Logtown, pra salvar o Luffy. Ele aparentemente estava lá, por coincidência. Não é à toa que ele salva o Luffy. E aí ele manda um... Ah, então tu virou um pirata, né? Entendi. Tá bom então, né? Ele nem sabia que o Luffy era um pirata. Ele descobre ali em Logtown. Ele não tava ali especificamente porque ele sabia que o Luffy ia pra lá. Ele tem literalmente esse texto. Ele fala, pô, então tu virou um pirata, interessante, tá bom. Melhor do que nada, tipo, uma parada dessa, tá ligado? Ou então o Ivankov falando que talvez o Dragon fosse invadir Marineford, porque ele não ia deixar o filho dele morrer ali. Então o Oda acabou dando essa expectativa pros fãs. Querendo ou não, quando as pessoas descobriram que o Dragon era um personagem sério, calculista, que não age por qualquer coisa, deu uma pesadinha na cabeça do público. Eu juro pra vocês, eu entendo um pouco as razões do pessoal que não gosta do Dragon. E eu acho normal não gostar do Dragon pelo personagem que ele é. Mas se tem uma coisa que as pessoas precisam entender a respeito do personagem do Dragon, mesmo com pouco que foi apresentado até agora, é os objetivos do Dragon são mais importantes do que os companheiros dele. Isso... Papo reto. E todos os companheiros do Dragon sabem disso. Todo mundo que entrou pra esse revolucionário sabe disso. Eu acho que as pessoas na fandom ficarem falando que... Ai, mas ele não salvar os amigos... Eu acho que a pessoa que mais sofre é o Dragon, mano. Tá ligado? E eu acho que você duvidar disso é você ridicularizar o sacrifício dessas pessoas que morreram pelo bagulho, tá ligado? Pra poder mudar o mundo, mano. Essa que é a parada. Isso é uma coisa que eu acredito que na visão dele faça sentido sim. Não que ele não se preocupe com os...
Ai, mas ele quer mudar o mundo e não consegue proteger os companheiros, quer mudar o mundo com pessoas morrendo. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Não tem como mudar o mundo no bate-papo. Se não abria-se uma sala no bate-papo UOL e todo mundo conversava. Qualquer revolução acabou com sangue, pro bem ou pro mal. Porque o ser humano, ele não consegue bater papo. O ser humano, ele vai cair na porrada. Essa que é a parada. Entendeu? Essa que é a parada. É vida real, gente. O mundo não é um morango. Companheiros dele, mas ele não vai arriscar o objetivo dele pra salvar um companheiro, entendem? Dragon é um personagem que foi apresentado pra gente como tendo o objetivo de mudar o mundo. Literalmente, ele quer derrubar o sistema atual, derrubar o sistema dos Tenryubitos. Ele tem um movimento pra poder fazer isso, o movimento dos revolucionários, que é todo baseado na imagem dele. Se o Dragon for capturado, se o Dragon Que pedrada de LinkedIn, hein? cair, se as coisas derem errado, acabou o movimento dele. Então por que ele não lutou lá quando a ilha de Báltigo foi invadida? Simples, porque ele não queria perder recursos, nem armas, nem membros do exército dele, e mesmo que eles lutassem pra derrotar o bando do Barba Negra, a localização do esconderijo deles tinha vazado. Ou eles fugiam, ou eles ficavam parados lá moscando, esperando o governo começar uma guerra com eles. Eu entendo a ideia de que pessoas disseram que, pô, mano, o Dragon podia ter invadido Mary Joyce pra poder salvar a Guinea. Eu concordo plenamente. Ele real podia mesmo. Não invadir pra poder começar uma guerra, sabe? Mas tipo, invadir furtivamente, pegar a Guinea e ir embora. Poxa vida, 4 membros do exército revolucionário conseguiram fazer isso pra salvar o Kuma. Ou então, o próprio Fisher Tiger, que com uma Burro, né? O LinkedIn é isso aí. Quando ele consegue ter um lampejo de inteligência, ele demonstra que é burro, né? É normal do LinkedIn. Por isso que eu amo ele, meu grande amigo LinkedIn. as armas e uns pedaços de pau, ele foi lá, invadiu e salvou pessoas. Porém, infelizmente a gente tem que se lembrar que Dragon não é o Luffy. O Dragon não é um herói, e por isso ele é um personagem muito diferente do Luffy. A gente pode pegar isso, por exemplo, com várias outras cenas, cara. Tipo, o Kuma, que é um dos maiores membros do exército revolucionário. O cara foi transformado em uma máquina de sentimentos, foi transformado em um escravo, e por muito tempo nada foi feito. Justamente porque o Dragon parece estar se preparando para um grande movimento que ele vai fazer em algum momento, provavelmente na guerra final de One Piece. Ele ainda vai sofrer hate por muito tempo ainda na história, até ele fazer alguma coisa. Tô meio desiludido com o LinkedIn. Eu era muito fã do conteúdo dele. Mas agora que ele virou esse lacradorzinho, eu usava até foto dele e da irmã dele no Discord de metadinha. Decepcionado. Eu te entendo. Igual 90% dos personagens que são desmerecidos até eles fazerem alguma coisa que faça jus por conta do público. Quando o Garp finalmente apareceu e saiu na porrada contra o Almirante Aokiji, junto com um monte de membros do bando do Barba Negra e acabou dando trabalho pra toda essa galera, todo mundo deu uma moral gigantesca pro cara. Mas antes disso, todo mundo falava que ele era bucha, que o velho era super bucha, etc. O Shanks até hoje em dia não fez bosta nenhuma no mangá e sempre ficam falando que ele é bucha, até ele fazer alguma coisa vão continuar falando, é normal. Sinceramente, eu não acho que o Dragon fez nada por enquanto no mangá pra eu achar que ele é um personagem legal ou não. O impacto do que ele representa é algo interessante, mas pra mim, ele é um personagem que o Oda nem quis trabalhar direito ainda. Então não acho que dá pra dizer que ele é um personagem pica ou não. Fica aí pra gente na espera, como ele vai ser quando ele começar a agir no mundo de One Piece. Enfim, e você? O que você acha a respeito do personagem? Acha que ele é um personagem bom? Acha que ele não é? Não esquece de colocar aí nos comentários, beleza? Obrigado por ter assistido e falou! Ótimo vídeo do meu mano LinkedIn, tá? Adorei, adorei e adorei.